Você sabe como uma impressora 3D funciona? Hoje eu quero responder essa pergunta de uma forma bem fácil de entender. Eu sou Ricardo Maga, especialista em desenvolvimento de produto e apaixonado pela construção de impressoras 3D. O que você precisa para iniciar uma impressão 3D? Bom, para começar, você precisa de um desenho, um modelo. Você precisa saber exatamente o que você quer imprimir. Uma imagem, tipo uma foto, ela é uma imagem em 2D. E o texto que você escreve no papel, que você imprime no papel, é apenas o texto. Então, exatamente o que eu preciso para poder ter um objeto em 3D impresso em 3D? Primeiro eu preciso ter um desenho. E para ter esse desenho, a gente utiliza alguns programas, alguns softwares que a gente chama de CAD. Existem muitos softwares CAD que você pode usar. Então, se você buscar na internet, você vai achar vários softwares de CAD. Você pode procurar lá, por exemplo, nós temos o AutoCAD, que é muito conhecido, tem o SolidWorks, que também é um dos softwares mais conhecidos atualmente. Existe CATIA, SketchUp, existem vários softwares. Embaixo desse vídeo, eu vou deixar uma lista para vocês com os principais programas utilizados para impressão 3D. Alguns deles são gratuitos, mas tem alguns recursos limitados. E outros são excelentes, que são utilizados pela indústria, pelas montadoras, mas possuem uma licença de utilização que precisa ser comprado. Como eu falei antes, a ideia principal na qual a impressora 3D foi feita, foi construída, é baseada na impressão de várias camadas. São milhares de camadas, uma impressa por cima da outra, até que o objeto seja criado. Então, na prática, o que o computador faz é pegar o seu desenho 3D, que foi criado naquele software de CAD, que eu citei agora há pouco, e ela fatia esse desenho em milhares de camadas, como se tivessem passando por pegando um objeto e passando uma faca e cortando em várias camadas. E depois a impressora 3D, ela faz exatamente o processo inverso. Então ela vai imprimir camada por camada e ela vai reconstruir aquele desenho que foi fatiado pelo computador e no final você vai ter uma peça formada em 3 dimensões. Pense em uma pizza, por exemplo. Quando a gente monta uma pizza, a gente coloca a primeira massa. Depois a gente coloca uma camada de molho, depois o queijo e por último o recheio. Bom, pelo menos é assim que eu faço uma pizza, né? A impressora faz a mesma coisa. O software dividiu a peça em várias camadas e a impressora ela vai juntar todas essas camadas depois, só que nós estamos falando, obviamente, de milhares e milhares de camadas, certo? Depende do tamanho da tua peça, lógico. Nós vamos falar um pouco também sobre não existe apenas um tipo de impressão 3D. Existem vários tipos de impressão. Existem algumas técnicas de impressão 3D. Nem todas as impressoras 3D funcionam da mesma forma. Os processos diferem em velocidade, em qualidade, em acabamento e, claro, mais importante, cada processo tem um custo diferente. Existem processos que são mais caros e processos que são mais baratos. E eu queria agora, gostaria de falar para vocês, mostrar para vocês, citar as principais técnicas de impressão. A primeira delas, e talvez a mais utilizada na indústria, ainda até um tempo atrás era, né, porque agora está mudando um pouco a tendência, o mercado está mudando, mas a gente chama de estereolitografia, ou SLA. Então, essa técnica de SLA, ela usa um plástico, imagine que seria um plástico em forma líquida. É como se fosse uma resina. Em seguida, existe um cabeçote laser que ele vai imprimindo uma camada em cima desse líquido. Quando ele termina essa camada, ele começa a imprimir uma segunda camada e depois a terceira camada e assim ele vai formando a peça. É um processo legal? É um processo que utiliza um cabeçote laser, que é computadorizado, ele é um processo que tem um ponto forte que é a alta precisão,
rápido de se produzir esse tipo de peça. Mas tem um ponto ruim desse processo, que o custo dessa resina, desse plástico liquefeito, ele é muito alto. E você tem uma certa limitação com cores. Você não consegue imprimir uma peça com várias cores utilizando esse processo. Um outro processo de impressão é a modelagem por deposição fundida, que acho que é o processo que mais cresceu nos últimos anos, chamado de FDM. Então, o FDM, que é a grande maioria das impressoras residenciais, as impressoras que vocês vão encontrar e que está crescendo absurdamente no mercado, ela funciona derretendo um filamento plástico e descartando, formando um caminho com esse plástico derretido, onde a impressora controla exatamente aonde colocar esse plástico. Então, ela derrete o plástico, faz uma camada, aí a peça ela desce, aí ele faz uma segunda camada derretendo o plástico e ele vai depositando esse plástico derretido, camada por camada, até formar a sua peça final. E o terceiro processo, que também é muito utilizado, é o processo de DLP, que na verdade é o processamento de luz digital. Muito parecido com o estereolitografia, que é o processo SCLA, o DLP ele usa um material de resina que é posteriormente solidificado. Entretanto, em vez de usar um laser ultravioleta, da forma que a estereolitografia utiliza, esse processo de DLP ele usa uma lâmpada tradicional, aonde a lâmpada ela cobre as superfícies que não é para ser impressas e ela endurece a resina exatamente no ponto onde onde a luz está batendo, a luz ultravioleta bate e ela endurece aquela camada. Depois ela repete isso de novo, depois vai repetindo e vai formando a peça, endurecendo a resina. Ao invés de ser um cabeçote laser, é uma lâmpada ultravioleta normal. O problema desse processo é que ele tem uma vida útil curta da impressão e também ela tem um alto custo de resina. Se você quer saber mais sobre como montar a sua impressora 3D, eu vou te convidar para se inscrever em nossos canais no Instagram, no YouTube e no Facebook. O link está aqui embaixo. Inscreva-se e acompanhe nossos vídeos em que eu vou ensinar você a materializar as suas ideias através de um passo a passo para montar sua própria impressora. E além de montar a sua própria impressora, você vai ter a oportunidade de replicar essa impressora a um custo bem baixo. E o melhor, realizando suas próprias manutenções, resolvendo seus problemas, fazendo a produção das suas próprias peças de reposição. Você verá que realmente é incrível essa jornada. Clique aqui embaixo, segue a gente. Se você gostou, então compartilhe com quem você gosta. Agradeço imensamente a atenção de vocês, um grande abraço e até o próximo encontro com Ricardo Maga.